Nem todas as cartas de Paulo nasceram de entusiasmo ou alegria. Algumas ele escreveu com coragem, outras com ternura. Mas houve uma carta que ele nunca quis escrever. Uma carta dura, pesada, que saiu de suas mãos, não por desejo, mas por necessidade. Não foi a vontade de Paulo, foi a urgência do Espírito. Hoje muitos pensam que o ministério é sempre falar palavras doces, mensagens que agradam e confortam. Mas Paulo sabia que havia momentos em que calar seria trair a verdade. Ele teria preferido não escrever certas palavras, mas foi obrigado pelo zelo que tinha pela igreja. Enquanto a maioria busca o aplauso, Paulo escreveu mesmo sabendo que seria rejeitado. Essa carta é um lembrete de que o evangelho não é feito apenas de consolo, mas também de confronto. Paulo foi obrigado a expor pecados, corrigir erros, disciplinar irmãos. Ele sabia que seria mal interpretado, mas mesmo assim escreveu. O apóstolo não temia a perda da reputação, ele temia a perda das almas. Neste vídeo, você vai entender por que Paulo não queria escrever essa carta, o que a tornou tão dolorosa e por que o Espírito Santo a preservou até hoje. Vai perceber que o verdadeiro amor não se cala diante do pecado e que a carta que Paulo não queria escrever é justamente a que mais precisamos ler. Permaneça comigo até o fim, porque essa carta não é apenas sobre Corinto ou sobre uma igreja do passado. Ela é sobre nós. Ela é um espelho para a igreja atual e pode ser a voz que desperta o coração adormecido neste tempo de indiferença. O apóstolo Paulo, como qualquer servo fiel, sabia que havia momentos em que o silêncio parecia a escolha mais fácil. O silêncio preserva amizades. O silêncio evita conflitos. O silêncio mantém a imagem intacta. Mas diante do pecado e da corrupção espiritual, o silêncio se transforma em traição. Quando Paulo observava a igreja de Corinto, via um povo que ele havia gerado na fé, uma comunidade pela qual havia derramado lágrimas e investido sua própria vida. Ainda assim, essa igreja estava se desviando, dando espaço para divisões, tolerando pecados graves e até questionando a autoridade do próprio apóstolo. Qualquer outro homem poderia ter se afastado em silêncio. Qualquer outro líder teria escolhido se calar para não perder o respeito humano. Mas Paulo não pôde. Ele mesmo declara em Atos 20, 26, 27, portanto, eu vos protesto no dia de hoje que estou limpo do sangue de todos, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Essa era a convicção que o impedia de se calar. Ele preferia ser acusado de severidade do que ser culpado por omissão. O silêncio seria confortável, mas também seria covarde. Aqui está a tensão espiritual. Paulo não queria escrever aquela carta. Não queria ser lembrado como alguém que feriu os irmãos com palavras duras, mas ele sabia que precisava escolher entre o amor verdadeiro e a conveniência humana. E para ele, amar significava falar, ainda que doce. Quantos líderes hoje escolhem o silêncio para não perder aplausos? Quantos preferem uma igreja satisfeita, mesmo que perdida, a enfrentar o desconforto da verdade? Paulo nos mostra que o silêncio diante do pecado é uma forma de cumplicidade. Ele sabia que não tinha o direito de ser omisso, porque a vida eterna dos irmãos estava em jogo. Esse capítulo da história nos confronta diretamente. Quantas vezes também nós preferimos o silêncio, quando vemos injustiça, quando presenciamos pecados sendo normalizados, quando percebemos que a igreja se acomoda à cultura do mundo. Quantas vezes escolhemos não falar nada? Nos escondemos atrás de desculpas, como não quero julgar ou não é meu papel, mas na verdade é o medo que nos cala. Paulo rompe com esse medo. Ele mostra que há momentos em que o silêncio não é humildade, mas covardia. Não é prudência, mas infidelidade. Quando a verdade é atacada, o silêncio é traição. É por isso que ele escreveu a carta que não queria escrever. Porque não se tratava de seu desejo pessoal, mas da necessidade espiritual da igreja. E é nesse ponto que entendemos o coração do apóstolo. Preferia ser mal interpretado pelos homens do que infiel diante de Deus. O silêncio que Paulo desejava não era o silêncio da indiferença,
mas o da paz de uma igreja saudável. Ele sonhava com uma comunidade que andasse em santidade, onde não houvesse necessidade de repreensão. Mas a realidade era outra. Havia orgulho, pecado e desobediência. E diante disso, o apóstolo não podia se calar. Esse dilema ainda é atual, em uma época em que muitos transformam o evangelho em produto, em que mensagens são moldadas para agradar multidões. A tentação do silêncio é grande, mas a carta de Paulo nos lembra que a fidelidade ao evangelho exige coragem para falar quando todos preferem calar. O silêncio pode preservar relacionamentos, mas não salva almas. Pode proteger reputações, mas não produz arrependimento. Paulo entendeu isso, e mesmo com o coração pesado decidiu escrever, porque no fim, o amor verdadeiro não escolhe o caminho mais fácil, escolhe o caminho da verdade. Toda carta carrega a marca do coração de quem a escreve. Algumas são escritas com alegria, outras com saudade, outras ainda com esperança, mas há cartas que nascem da dor, e esta, Paulo jamais teria escolhido escrever, se não fosse obrigado. O apóstolo não era um homem insensível. Ele amava profundamente a igreja, tratava os irmãos como filhos espirituais, e esse amor tornava cada linha de suas cartas um reflexo de sua alma. É por isso que, em 2 Coríntios 2:4, ele admite: porque em muita tribulação e angústia de coração vos escrevi com muitas lágrimas, não para que vos entristecesseis, mas para que soubesseis o grande amor que vos tenho. Perceba a profundidade dessas palavras. Paulo escreve em tribulação, em angústia de coração e com muitas lágrimas. Ele não estava ditando teologia fria, mas derramando o peso de sua própria dor. A carta que nasceu da dor não era fruto de capricho, mas de amor sacrificial. Os coríntios haviam ferido o coração do apóstolo. Eles haviam se dividido em partidos, tolerado imoralidade, buscado dons em vez de santidade e até questionado a legitimidade de Paulo como apóstolo. Imagine o impacto para ele. Aquele que havia dado a vida para anunciar o evangelho, agora era acusado e desprezado pelos mesmos que havia gerado em Cristo. Qualquer homem natural teria desistido. Mas Paulo não desistiu. Chorou, escreveu e disciplinou. Esse é um retrato do verdadeiro ministério. Não é feito apenas de sermões poderosos, mas de lágrimas silenciosas. Não é construído apenas nos púlpitos, mas nas madrugadas de oração, quando o coração se parte diante de Deus por causa de um povo que insiste em se afastar. A dor de Paulo não era pessoal, era espiritual. Ele não sofria porque foi ofendido, mas porque via a igreja se afastando de Cristo. Aqui encontramos uma diferença crucial entre a liderança de muitos em nossos dias. Hoje, quando a igreja decepciona, líderes muitas vezes respondem com frieza, abandonam o rebanho ou se defendem com orgulho. Mas Paulo fez o oposto. Ele chorou e escreveu. Em vez de proteger sua reputação, expôs sua fraqueza. Em vez de fugir, enfrentou. Em vez de desistir, insistiu. A carta que nasceu da dor é também a carta que revela o verdadeiro amor, porque somente quem ama profundamente é capaz de sofrer assim. Quem não ama se cala, se afasta, ignora, mas quem ama não suporta ver os outros caminhando para a perdição. Foi por isso que Paulo escreveu, mesmo sem querer. Seu amor o obrigou. E essa dor de Paulo aponta para algo ainda maior, o próprio coração de Cristo. Jesus também chorou por Jerusalém, sabendo que seria rejeitado. Ele também derramou lágrimas diante do túmulo de Lázaro, sentindo a dor da humanidade. Cristo não apenas pregou, ele também chorou. E Paulo, como verdadeiro imitador de Cristo, também não teve vergonha de escrever com lágrimas. Isso nos ensina que a verdadeira fé não é insensível, não é dura ao ponto de ignorar o pecado, nem fria ao ponto de desprezar os desviados. A fé verdadeira sente, chora, sofre e ainda assim não abandona a verdade. A carta que Paulo não queria escrever é o testemunho de que o amor dói, mas é justamente por essa dor que vidas podem ser salvas. E aqui precisamos refletir:
Quantas vezes evitamos confrontar alguém porque não queremos sentir dor? Quantas vezes escolhemos o silêncio para não sermos rejeitados? Mas Paulo nos mostra que, quando amamos de verdade, estamos dispostos a pagar o preço. Escrever cartas que não queremos, falar palavras que custam caro, chorar lágrimas que preferiríamos evitar. Essa carta nos lembra que o Evangelho não é feito apenas de celebrações, mas também de confrontos. Não é apenas consolo, é também disciplina. E por mais doloroso que seja, é esse tipo de carta que pode gerar arrependimento verdadeiro. Paulo não queria escrevê-la, mas foi obrigado. Obrigado pelo amor que não se cala. Obrigado pela consciência que não suporta ver a verdade sendo desprezada. Obrigado pelo espírito que o impulsionava a agir, mesmo contra sua própria vontade. E assim, da dor do apóstolo, nasceu uma carta que atravessou os séculos. Uma carta que continua nos confrontando hoje, lembrando-nos de que o amor verdadeiro não foge da dor, mas a transforma em advertência, em ensino e em vida. O mundo confunde amor com silêncio. Pensa que amar é nunca contrariar, nunca ferir, nunca confrontar. Mas o amor verdadeiro, o amor segundo Deus, não se acomoda diante do erro. Ele exige confronto. Foi exatamente isso que Paulo entendeu quando, com lágrimas, escreveu a carta que nunca quis escrever. Os coríntios haviam se tornado motivo de escândalo. Havia divisões internas, crentes que se vangloriavam de líderes humanos, membros que processavam uns aos outros nos tribunais, e até um caso de imoralidade sexual tão grave que Paulo declarou: nem ainda entre os gentios se nomeia tal pecado. 1 Coríntios 5:1. E para piorar, em vez de tristeza e arrependimento, a igreja demonstrava orgulho e tolerância. Paulo poderia ter fechado os olhos e deixado passar. Poderia ter escolhido a paz aparente, o silêncio conveniente. Mas não, o apóstolo entendeu que naquele momento, amar a igreja significava confrontá-la. Como ele mesmo escreveu em Gálatas 4:16, tornei-me porventura, vosso inimigo, por vos dizer a verdade. O amor exigia disciplina, e a verdade precisava ser dita, ainda que doce. Esse é um dos aspectos mais esquecidos do Evangelho, o amor que corrige. Em Hebreus 12:6 está escrito: o Senhor corrige a quem ama, e açoita a todo filho a quem recebe. Se até o Pai Celestial disciplina seus filhos, como Paulo poderia se omitir diante de uma igreja que se afastava da santidade? O confronto não era sinal de ódio, mas de cuidado. O silêncio, sim, teria sido prova de desamor. E aqui está a beleza da carta que Paulo nunca quis escrever. Ela é dura, mas cheia de amor. Ela corta, mas também cura. Ela entristece, mas para gerar arrependimento. Paulo sabia que suas palavras poderiam ferir, mas entendia que era uma ferida necessária, como a incisão de um médico que abre para salvar. Isso nos confronta, de maneira direta. Vivemos em tempos onde muitos confundem tolerância com amor. As igrejas são pressionadas a suavizar o evangelho para não perder seguidores. Pregadores são tentados a evitar assuntos pesados, pecado, santidade, arrependimento, porque têm medo de ofender. Mas Paulo nos mostra que o verdadeiro amor não teme ofender se isso levar alguém à salvação. Amar às vezes significa dizer o que ninguém quer ouvir. Amar significa arriscar-se a ser mal interpretado, rejeitado e até odiado, mas permanecer fiel à verdade. O amor que nunca confronta não é amor, é indiferença disfarçada. Paulo foi acusado, criticado, difamado. Muitos questionaram sua autoridade e disseram que suas cartas eram pesadas e fortes. 2 Coríntios 10:10. Mas mesmo assim ele escreveu, não porque desejava impor medo, mas porque desejava gerar vida. Ele sabia que o confronto, quando nasce do amor, não destrói, restaura. Essa realidade também aponta para Cristo. Jesus foi o maior exemplo de amor que confronta. Ele acolheu pecadores, mas nunca os deixou como estavam. A mulher adúltera disse: vai e não peques mais. Aos fariseus hipócritas, lançou palavras duras, chamando-os de sepulcros caiados. Seu amor não era permissivo, mas transformador. E Paulo,
como imitador de Cristo, também amou confrontando. Essa lição é urgente para a igreja de hoje. Quantos pais, por medo de perder o afeto dos filhos, deixam de confrontar seus erros? Quantos pastores, por receio de perder membros, deixam de pregar a verdade? Quantos cristãos, por quererem ser aceitos, se calam diante do pecado? Mas Paulo nos mostra que o amor exige coragem. Exige dizer o que precisa ser dito, mesmo quando é doloroso. A carta que ele nunca quis escrever é um lembrete de que não existe evangelho sem confronto. O pecado precisa ser exposto, a igreja precisa ser chamada ao arrependimento, a verdade precisa ser proclamada, e se isso gerar lágrimas, que sejam lágrimas que produzem vida, porque no fim, o amor que confronta não destrói, mas salva. Ele abre feridas para que sejam curadas. Ele entristece por um instante, para que haja alegria eterna. Ele disciplina porque não suporta ver os filhos amados caminhando rumo à perdição. Escrever a carta que nunca quis escrever custou caro a Paulo. Ele sabia que suas palavras não seriam recebidas com facilidade. Sabia que muitos ficariam ofendidos, que alguns se levantariam contra ele, e que sua própria autoridade seria colocada em xeque. Mas mesmo assim não se calou, e por isso pagou um preço alto. Na segunda carta aos Coríntios, vemos como alguns desprezavam o apóstolo. Eles diziam: as cartas, na verdade, são severas e fortes, mas a presença do corpo é fraca, e a palavra desprezível. 2 Coríntios 10. Imagine a dor, Paulo, que havia arriscado a própria vida para plantar aquela igreja. Agora era chamado de fraco e desqualificado. Tudo porque não escolheu o silêncio, mas a verdade. Esse é o preço que todo servo fiel precisa estar disposto a pagar. A verdade dói, e quem fala a verdade sempre será alvo de rejeição. Foi assim com os profetas do Antigo Testamento, que foram perseguidos e mortos. Foi assim com João Batista, que confrontou Herodes e perdeu a cabeça. Foi assim com o próprio Cristo, que por denunciar o pecado, foi levado à cruz. Paulo apenas seguiu o mesmo caminho, a fidelidade que não se cala, mesmo quando custa. O silêncio teria poupado Paulo de muitos ataques. Se ele tivesse suavizado suas palavras, talvez fosse mais querido, mais aceito, mais respeitado. Mas ele preferiu carregar o desprezo dos homens a carregar a culpa diante de Deus. Ele sabia que no dia do juízo, o Senhor não perguntaria se ele foi popular, mas se foi fiel. Esse é um alerta forte para nós. Quantas vezes escolhemos o silêncio para evitar problemas? Quantas vezes escondemos a verdade para não perdermos amizades, cargos ou reconhecimento? O preço do silêncio parece pequeno agora, mas será cobrado diante de Deus. Paulo nos ensina que é melhor pagar o preço da rejeição presente do que sofrer a condenação futura por ter negado a verdade. O preço que Paulo pagou não foi apenas externo, mas interno. Ele carregava angústia, lágrimas e a dor de ser mal compreendido. Ele mesmo escreveu: tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração. Romanos 9:2. O apóstolo sentia no corpo e na alma o peso da missão. Sua consciência, no entanto, estava limpa, porque sabia que havia anunciado todo o conselho de Deus. Atos 20:27. Esse é o grande consolo do servo fiel. Mesmo que os homens rejeitem, Deus aprova. Mesmo que a igreja critique, o Senhor conhece o coração. Mesmo que o mundo odeie, o céu testemunha. Paulo tinha convicção de que não se calar era mais importante do que preservar a própria imagem. O preço de não se calar também mostra a diferença entre líderes verdadeiros e falsos. Os falsos protegem sua reputação a qualquer custo, vivem de agradar, de conquistar aplausos. Os verdadeiros, como Paulo, preferem ser desprezados, mas manter a fidelidade. E é essa diferença que marca o destino da igreja. Uma guiada por bajuladores cai em engano. Uma guiada por servos fiéis é restaurada pela verdade. Essa realidade continua atual. Em nossos dias, o evangelho é muitas vezes diluído para não incomodar. Mensagens são moldadas para gerar seguidores, não discípulos.
A verdade é escondida atrás de frases motivacionais. Mas Paulo nos lembra: o preço de não se calar precisa ser pago. É melhor perder homens do que perder Cristo. É melhor ser rejeitado pelo mundo do que rejeitado pelo céu. Paulo não queria escrever aquela carta, mas foi obrigado pelo amor e pela fidelidade. Ele sabia que não se calar traria dor, mas que o silêncio traria condenação. E no fim sua escolha se provou correta. Suas palavras confrontaram, mas também curaram, entristeceram, mas produziram arrependimento, causaram dor, mas salvaram vidas. Esse é o legado do preço que Paulo pagou. Ele nos mostra que não existe evangelho sem renúncia, sem lágrimas, sem confrontos. O servo fiel não mede palavras para agradar, mas se entrega por inteiro para salvar. As lágrimas de Paulo não eram apenas humanas. Elas eram reflexo do coração de Cristo pulsando nele. O apóstolo, que tantas vezes se declarou servo e imitador de Jesus, carregava dentro de si não apenas a missão, mas também a sensibilidade do Senhor. Por isso, quando escreveu com lágrimas, estava revelando algo muito maior do que sua própria dor. Estava mostrando a dor de Cristo pelo seu povo. Jesus chorou diante de Jerusalém, Lucas 19, 41-42, ao ver a cidade que rejeitava a paz oferecida por Deus. Chorou diante do túmulo de Lázaro, João 11, 35, revelando que a morte e o sofrimento humano nunca lhe foram indiferentes. Cristo não foi um mestre distante, mas um salvador compassivo, cujo coração se comovia diante da dor e do pecado. Paulo, como verdadeiro discípulo, refletia esse mesmo coração. Quando escrevia com muitas lágrimas, 2 Coríntios 2:4, não estava apenas registrando um momento pessoal de fraqueza. Estava deixando claro que o amor que o movia vinha do próprio Cristo. Suas lágrimas não eram de desespero humano, mas de amor divino. Isso é um ponto crucial. O amor de Cristo é um amor que sente. Ele não é frio, não é indiferente. Quando a igreja peca, quando se afasta, quando prefere os ídolos do mundo, não é apenas Paulo que se entristece, mas o próprio Deus. O apóstolo chorava, porque via a igreja se afastando da santidade, mas também porque percebia que estava ferindo o coração do Senhor. E aqui está a beleza do Evangelho. O amor de Deus é tão profundo que se permite sentir dor. O Criador do universo, que tudo sustenta, não é um Deus apático. Ele se alegra, se entristece, se compadece. Paulo, cheio do Espírito Santo, sentia essa mesma dor. Suas lágrimas eram a tradução humana da tristeza divina diante do pecado. Muitos confundem lágrimas com fraqueza, mas na perspectiva do Evangelho, lágrimas são sinais de amor verdadeiro. O Cristo que chorou é o mesmo que venceu a morte. O apóstolo que escreveu com lágrimas é o mesmo que declarou: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. Força e lágrimas não se contradizem, se completam. A verdadeira força é a que nasce do amor que sente profundamente. Quando Paulo chorava pela igreja, estava vivendo o que Cristo viveu. Assim como o Senhor lamentou a cegueira espiritual de Jerusalém, o apóstolo lamentava a frieza espiritual de Corinto. Assim como Jesus intercedeu por aqueles que o rejeitavam, Paulo intercedia por aqueles que o desprezavam. Assim como Cristo entregou sua vida por uma humanidade ingrata, Paulo gastava a sua vida por igrejas que, muitas vezes, não reconheciam seu sacrifício. Isso nos leva a uma pergunta séria: será que nós temos refletido o coração de Cristo como Paulo refletiu? Choramos pelas almas perdidas, sentimos dor pelo pecado que destrói famílias e igrejas, ou nos tornamos indiferentes, acostumados ao mundo, frios diante da decadência espiritual? As lágrimas de Paulo nos lembram de que não podemos nos tornar insensíveis. O Espírito Santo dentro de nós se entristece quando nos afastamos. Se vivemos cheios desse Espírito, também deveríamos sentir essa tristeza santa, esse peso de intercessão, esse zelo pela santidade. Mais do que um exemplo histórico, as lágrimas de Paulo são um convite, um chamado para que a igreja volte a sentir.
para que volte a chorar pelos perdidos, a lamentar pelo pecado, a se quebrantar diante da cruz, porque só quem chora como Cristo chorou pode amar como Cristo amou. No fim, as lágrimas de Paulo não apenas revelam seu coração, mas o coração de Jesus nele, e isso é o que torna sua carta tão poderosa. Não é apenas uma carta apostólica, mas uma carta cristocêntrica. Não é apenas a dor de um homem, mas a compaixão do Salvador. E é por isso que até hoje, essa carta continua viva, porque o mesmo Cristo que chorou por Jerusalém e que se revelou no coração de Paulo continua chorando pela igreja de hoje e continua chamando cada um de nós ao arrependimento. Quando Paulo escreveu a carta que nunca quis escrever, talvez ele mesmo não tivesse plena consciência de como aquelas palavras ecoariam até hoje. O que parecia ser apenas uma correção dirigida a uma igreja local se tornou, na verdade, uma advertência viva para toda a história da fé cristã, porque a verdade de Deus não se limita a um tempo ou lugar. Ela atravessa os séculos. O cenário em Corinto era dramático: orgulho espiritual, imoralidade tolerada, divisões internas, desprezo pela autoridade apostólica e confusão quanto ao verdadeiro evangelho. Paulo foi obrigado a confrontar tudo isso em sua carta. Mas será que estamos tão diferentes agora? Basta olhar ao redor. Igrejas divididas por vaidades humanas, comunidades que celebram dons, mas esquecem a santidade, líderes que buscam reconhecimento em vez de arrependimento. O mesmo espírito de Corinto ainda age hoje. E aqui está a advertência: aquilo que entristeceu Paulo e o obrigou a escrever ainda entristece o Espírito Santo em nosso tempo. A igreja moderna, em sua busca por relevância, muitas vezes negocia a verdade. O púlpito se torna palco de entretenimento, o culto se converte em espetáculo, e o evangelho é diluído para se tornar mais atraente. Mas Paulo nos lembra que o amor verdadeiro não se mede pelo quanto agrada, mas pelo quanto confronta. Essa carta nunca foi apenas sobre os coríntios, ela é sobre nós. Ela é sobre toda a geração que insiste em preferir o conforto à cruz, a aprovação dos homens ao chamado de Deus, a superficialidade ao arrependimento. Cada linha de Paulo escrita em lágrimas é como uma voz que atravessa os séculos para nos sacudir do torpor espiritual. Talvez por isso suas palavras sejam tão desconfortáveis. A carta que ele não queria escrever se tornou a carta que mais precisamos ler, porque vivemos dias em que a verdade é relativizada, em que o pecado é tratado como falha leve, em que a santidade é substituída por performances vazias. E é nesse contexto que as palavras de Paulo se levantam como um grito: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Romanos 12:2. Essa advertência não é apenas coletiva, é pessoal. Cada crente precisa se perguntar: será que minha vida também obrigaria Paulo a escrever uma carta em lágrimas para mim? Será que meu coração, minhas escolhas, meu estilo de vida tem sido motivo de alegria ou de tristeza para o Espírito Santo? A advertência de Paulo não é dirigida a outros, mas a nós. E aqui precisamos entender: Deus preservou essa carta porque ela é profética. Ela não fala apenas do passado, mas do presente, e mais, ela aponta para o futuro, porque, se a igreja continuar se afastando da verdade, a advertência se transformará em juízo. O mesmo Deus que corrige em lágrimas é o Deus que também julga em justiça. Por isso, não podemos ler essa carta de forma superficial. Precisamos lê-la com temor, com arrependimento, com seriedade. Precisamos deixar que cada palavra penetre como espada de dois gumes, separando o que é santo do que é profano, o que é luz do que é trevas, porque a carta de Paulo não é apenas uma correção antiga, é a voz de Deus clamando para a igreja de hoje. Acorda, tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Efésios 5:14. Essa é a advertência que atravessa os séculos. O evangelho não muda. A santidade ainda é exigida. O arrependimento ainda é necessário. O pecado ainda entristece o espírito. E a verdade ainda precisa ser pregada,
mesmo que doa. Por isso, quando lemos essa carta, não devemos apenas admirá-la como parte da história bíblica, devemos recebê-la como uma carta escrita a nós. Como se Paulo estivesse falando diretamente ao nosso coração, como se as lágrimas que caíram em seu pergaminho ainda estivessem frescas, clamando para que deixemos o pecado e voltemos ao Senhor. A carta que Paulo nunca quis escrever foi marcada por lágrimas, dor e confronto, mas ela não termina em desespero. O objetivo do apóstolo não era esmagar, mas restaurar. Não era ferir sem propósito, mas abrir caminho para a cura. Por trás de cada palavra dura, havia uma esperança, que a tristeza dos coríntios os conduzisse a um arrependimento genuíno e assim a vida. Em 2 Coríntios 7, 9 e 10, Paulo reconhece o resultado de sua carta. Agora me alegro, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para arrependimento, pois fostes contristados segundo Deus, de maneira que por nós não padecestes dano em coisa alguma. Porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Aqui está o centro da esperança. Há uma tristeza que vivifica. A tristeza do mundo gera apenas remorso, peso e condenação. É um lamento sem transformação. Mas a tristeza segundo Deus gera mudança de vida, abandono do pecado, conversão verdadeira. Essa era a esperança de Paulo, que sua carta, embora dura, produzisse essa tristeza santa no coração da igreja. E de fato produziu. Os coríntios, ao lerem suas palavras, foram despertados. Houve arrependimento, disciplina aplicada, restauração da ordem na comunidade. A dor deu fruto. As lágrimas de Paulo se tornaram sementes que germinaram em vida. Isso prova que o amor que confronta, por mais doloroso que seja, nunca é em vão. Essa é a esperança que também nos alcança. A carta que Paulo nunca quis escrever continua sendo uma mensagem viva para nós. Se hoje ela nos entristece, se nos confronta, se fere o nosso orgulho, isso é um sinal de que o Espírito Santo ainda está trabalhando, porque ele não nos deixa permanecer no erro, mas nos chama ao arrependimento. E mais, a esperança não é apenas para a igreja como instituição, mas para cada coração individual. Quantas vezes nós mesmos precisamos receber uma carta que não gostaríamos de ouvir? Quantas vezes o Espírito escreve em nossa consciência palavras duras, expondo pecados, revelando falhas, chamando a mudança? Mas se acolhemos essa dor, descobrimos que ela não é para a morte, mas para a vida. Deus nunca disciplina sem propósito. Ele não fere para destruir, mas para curar. Ele não entristece para condenar, mas para salvar. As lágrimas de Paulo revelam o mesmo coração do Pai, um amor que corrige porque não suporta ver seus filhos perdidos. E ao final, essa esperança aponta para algo ainda maior, porque todo choro presente, todo confronto necessário, toda disciplina dolorosa é apenas parte de um processo que culminará em alegria eterna. Como está escrito em Apocalipse 21:4, e Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Um dia as lágrimas de Paulo terão cumprido seu propósito. Um dia as lágrimas da igreja cessarão, mas até lá, precisamos aceitá-las como parte do caminho, porque é melhor chorar agora em arrependimento do que chorar eternamente em condenação. A carta que Paulo nunca quis escrever, mas foi obrigado, é prova de que o Evangelho não é feito apenas de promessas agradáveis, mas também de confrontos necessários. Porém, no fim, ela também é prova de que a disciplina de Deus sempre aponta para a esperança. O choro de hoje pode gerar a alegria de amanhã. A ferida de agora pode se transformar em cura. A tristeza segundo Deus pode abrir caminho para a salvação eterna. Essa é a esperança que precisamos segurar por trás de cada advertência de Cristo. Há sempre um convite à vida. Se esta palavra falou ao seu coração, não a ignore.
As lágrimas de Paulo continuam ecoando, chamando-nos ao arrependimento e à santidade. Escreva nos comentários: eu recebo a verdade, mesmo que doa. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa despertar espiritualmente. Inscreva-se no canal Cartas de Paulo, para continuar ouvindo a palavra que não adula, mas que salva, porque o amor verdadeiro não se cala. Ele fala, corrige e transforma. A carta que Paulo nunca quis escrever é a carta que nós mais precisamos ler hoje.